Quem acompanha a visão sistêmica, quem conhece um pouquinho, sabe que uma das leis sistêmicas que dão base a essa forma de vida, a lei do pertencimento. Então nós temos a hierarquia, o equilíbrio de troca e o pertencimento. Gente, por que a rejeição dói tanto? Porque todos nós temos medo de não pertencer. Quando a gente se sente rejeitada, qual que é o medo que está ali? O medo de não pertencer a esse sistema familiar. E mesmo que a gente concorde ou não, existe uma lei natural da natureza, a natureza humana. Então, todos que passam pelo sistema familiar, independente das suas atitudes, eles pertencem. Por que independente das atitudes? Porque muitas vezes nós excluímos pessoas que passam pelo nosso sistema, que nos ferem, que chegam a ter consequências mais graves. Nós excluímos os assassinos, nós excluímos estupradores, nós excluímos muitas vezes pessoas que estão ligados a drogas, a bebidas, tudo, né? Relações sexuais, nós vamos excluindo. E quer dizer que pertencer não precisa amar a pessoa que me feriu, amar a pessoa que eu excluí justamente porque eu não dou conta de conviver, não é isso. Mas saber que essa pessoa existe no sistema familiar, que ela pertence, mesmo que você não concorde com a conduta dessa pessoa. O sistema, ele é perfeito da forma que ele é, da forma que ele veio. Então, gente, sabe aquele aborto? Sabe tudo isso que eu comentei com vocês, né? O estuprador, os ex-relacionamentos, todos pertencem. Volto a falar, não quer dizer que eu tenho que amar, não, mas dá um lugar para essa pessoa que teve uma história dentro do seu sistema familiar, dentro da sua vida. Vamos para a prática disso? Eu trouxe para vocês aqui os meus bonequinhos que me ajudam muito nas constelações, das consultas que eu faço, né? Então aqui eu montei um sistema familiar. Então, ó, para eu existir, teve que existir meu pai e minha mãe, certo? Independente do que aconteceu com eles, eu sou fruto dessa união, desse vínculo. Então é um sistema que vai, né, tendo as suas ramificações. Aqui tá a nossa raiz. Para ser quem a gente é aqui nesse lugar, exatamente essas pessoas tiveram que existir, com os seus potenciais, com as suas dores, com os seus sofrimentos, com as suas condutas que a gente julga boas ou não. Se por conta deles eu tive que existir, eles pertencem ao meu sistema familiar. Se um deles fez algo de errado, vou chutar, assassinou alguém e por conta disso eu excluo ele. Eu não quero nem ver, eu boto fora do meu campo de visão. Ninguém na família fala sobre isso. O que acontece? Tem um buraco aqui. Alguém, por amor inconsciente, pode querer compensar. Às vezes pode ser eu. Então o meu lugar é aqui. Mas, em honra ao sistema familiar, eu posso estar presa aqui, identificada com o meu avô excluído. O sistema, ele tem os ajustes perfeitos. Então, as compensações. Então, se meu avô não for incluído, eu ou alguém do meu sistema, pode ser meu irmão, meu tio, né? Ou um aborto por honra ao sistema, uma criança que não chegou a nascer, ou por mim, ou para minha avó, pode ter honrado essa exclusão aqui. Tá? Então, independente se sou eu um aborto ou qualquer outra pessoa ou situação que venha para compensar essa exclusão, causa um desajuste nesse sistema familiar. Porque se eu sou um abortado para honrar aquela exclusão, então eu tô identificado com meu avô, então se ele não pertence, eu também não manifesto a vida, né? Se esse aborto ele tá aqui para honrar essa exclusão e se ele não tiver o lugar dele, se ele não for visto, o lugar do aborto também vai estar excluído. Também vai estar um buraco aqui onde era para esse aborto estar.
Vocês entendem? Eu trouxe na mesa para ficar mais fácil o que a gente quer dizer, nós consteladores, quando nós falamos sobre pertencimentos e sobre exclusões. Aqui são cabos de aço, então eu não existo se todas essas gerações não existirem. Os nossos relacionamentos, as pessoas que passam na nossa vida, são fios de nylon, não são os cabos de aço, não. Se esse namorado não passar na minha vida, eu existo mesmo assim. Só que se ele passou na minha vida, se teve uma relação sexual, se teve promessas de casamento, se teve vínculos, ele pertence. E aí o que a gente faz no dia a dia quando a gente tá com raiva de uma relação que não deu certo? Xinga. Ah, porque aquele cara lá era assim, era aquilo, aquele outro. Quando a gente tá fazendo isso, a gente não tá dando um lugar para essa pessoa dentro da minha história, dentro da história do meu sistema familiar, principalmente os primeiros, tá? Se teve abuso na infância, a primeira relação foi com o abusador. Fran, eu não quero dar um lugar pro abusador. Tá bom, mas existe essa lei sistêmica. Ele existiu. Isso faz parte da sua história. Se você tentar tapar isso, isso cresce, porque precisa ser visto. Então, coisas vão acontecendo para compensar aquele fato que aconteceu lá atrás. Eu vejo muitas relações que, inclusive, têm filhos e a mãe não tem uma relação boa com o pai. E o filho fica nesse meio, né? Então, como é que a gente faz a inclusão dessas relações, gente? Mesmo quando tem filho e mesmo quando não tem filho. Por algum motivo, por alguma situação, houve a permissão dessa união. Houve o encontro, né, entre essas duas pessoas. Houve uma escolha minha de me relacionar com essa pessoa. Se eu sofri ou não nessa relação, isso pode ser por conta de todas as questões que eu trago aqui. Assim como a pessoa traz todas as questões que ela traz aqui do sistema familiar dela. Então, mesmo que não tenha dado certo, mesmo que tenha sido depois de um tempo uma relação abusiva, essa relação fez parte do meu crescimento e do meu processo de evolução. Então eu pego 50% da minha responsabilidade de ter atraído essa pessoa e deixo ela com 50% de responsabilidade dela. Agradeço pelos aprendizados, pelas dores e pelos amores que eu tive nessa relação. Dou lugar, você tem um lugar como meu primeiro parceiro e sigo para a próxima relação. Quando eu não faço isso, quando eu fico, você fez um monte de coisa errada, por causa de você eu não sou feliz, em vez de ir para a vida, para a próxima relação, eu estou presa aqui nesta primeira relação. E aí eu tento me relacionar com uma outra pessoa aqui, ó, mas eu nunca tô inteira nessa relação, porque partes minhas estão presas lá, brigando com aquela relação que existiu. E aí quando existe filho, complica ainda mais, porque aqui, ó, o filhinho é o fruto dessa relação bem ou mal sucedida, dependendo do julgamento, do ponto de vista que eu tenho. Porque às vezes, por não ter dado certo, não quer dizer que não foi uma relação bem sucedida. Tiveram os aprendizados até certo ponto. Depois, os aprendizados continuam individualmente. Quando gerou esse fruto aqui, ó, e eu excluo esse pai, trago esse filho e fico queimando esse pai, eu tô tirando a força desse filho. A mesma coisa aqui, a mesma coisa essa mãe não deixar esse filho se relacionar com esse pai. O que acontece? A exclusão, o buraco aqui de novo. E aí mais situações para compensar. Então estão vendo, gente, como o sistema é perfeito? Isso acontece para pessoas, mas também para todas as coisas, emoções. Sabe aquela emoção que você julga como ruim, que você não quer sentir, que você quer tirar ela de dentro de você? Ela pertence.
A raiva pertence, o medo pertence, a doença pertence. Quando eu tô com uma questão interna, se eu dou um lugar para isso que eu julgo não ser tão positivo, eu integro isso, essa sombra em mim, e aí eu ganho uma clareza no que eu vou olhar. Então é importante não excluir. Sabe aquilo que você não gosta no seu trabalho, que você exclui, que você fala mal? Aquilo pertence. Considerando que aquilo pertence, o que você pode fazer com aquilo que tá te mostrando, tá dando lugar para algo que você precisa perceber. Quando você integra, quando você dá um lugar, quando você vê, você ajusta o lugar de cada coisa. E aí eu não preciso ter outras coisas para compensar aquilo que eu não quero dar o lugar. Oi, Fran, e quando a criança é criada mais pela tia e passa a constelar essa tia como mãe, apesar de ter gratidão pela minha mãe, o amor de mãe tenho pela minha tia? Grace, muito legal sua pergunta, gratidão. A tia, ela é irmã da sua mãe. Quem te deu a vida? Foi esse útero ou foi esse útero? Então essa mulher, ela não é mãe por dar carinho, ela é mãe por ter te trazido a vida, algo impagável. Você só pode receber o carinho dessa tia porque esse útero te deu a vida. Ah, mesmo assim eu não aceito ela. Ok, mas dê um lugar para ela, porque se essa mulher estiver no lugar da sua mãe, aqui deu um emaranhado, já deu um nó, ó, eu tive que trocar. Então você tá presa no emaranhado, você tá sem a força da sua raiz, que é a sua mãe. Você pode continuar amando sua tia, você pode ser muito grata por cada coisa, por esse amor maternal que a sua tia pode te dar. Mas você só pode receber isso porque você recebeu a vida desse ser aqui. Se foi uma vida boa ou não importa. Você só existe porque ela permitiu que você existisse. Sei que tem muitas pessoas que me trazem essa questão. Fran, minha mãe teve abortos antes de mim. Então você provavelmente tá no seu lugar errado. Você não é o primeiro filho, ou segundo, ou terceiro. O aborto, ele precisa do lugar dele dentro do sistema. Então ele não veio à vida, mesmo os abortos causados, tá, gente? Muitas vezes já existiam abortos que estavam sendo passados de geração para geração. Então, eu não queria abortar. Mas como no meu campo já tinha essa força do aborto, por ressonância, quando eu vi, eu tinha abortado. Eu carrego uma culpa pelo abortado, assim como todas as mulheres que abortaram. Só que aquele abortado, ele também tem 50% da responsabilidade dele dentro do sistema. Ele é uma consciência pensante. Então ele permitiu entrar nesse campo de rejeição, né, esse campo de abortados, e permitiu não vir à vida também. Então são muitas questões bem interessantes que a visão sistêmica traz para que a gente organize, né? Coloque em ordem todo esse sistema, coloque em ordem toda a nossa vida, dá um lugar para cada um e entenda sobre uma natureza maior do que a gente. Então quando a gente acha que eu sou culpada por conta daquele aborto, eu tenho minha responsabilidade, autorresponsabilidade. Eu topei vir nesse sistema onde tinha mulheres que abortavam, eu topei me relacionar e gerar um ser, e eu topei repetir o padrão que essas mulheres repetiram fazendo aborto. Não é o meu caso, gente, mas é o caso de muitas mulheres, inclusive mulheres do meu sistema. Então, eu tô explicando porque eu sei que isso é muito comum e é além da gente, é maior que a gente. Então, eu sou autorresponsável, mas existe uma força que eu tô tendo a oportunidade de olhar, dar um lugar para que eu possa seguir em frente. Fran, como olhar para uma questão do trabalho que falo mal? Exemplo, chefe que faz assédio moral. Eu acho que essa situação é injusta, desnecessária, desconfortável. Como olhar para isso em mim? O que eu preciso modificar? Muito legal, Ana Flávia. Primeira pergunta, o que eu faço? Você dá um lugar para ele, eu vejo você.
eu vejo todas as relações de assédio do meu sistema familiar, dou um lugar para isso ao invés de excluir e de fazer de conta que não existo e permito que siga adiante. Então tem frases sistêmicas de liberação, tem comportamentos, mas quando você traz para a consciência e dá um lugar, você já fez o trabalho que o campo, que o sistema precisasse que fosse feito, porque ele pertence e ele está espelhando alguém, alguma compensação de assédio dentro do teu sistema. É bem legal quando a gente está numa consulta da constelação familiar ou no trabalho do programa do resgate do feminino, que a gente escuta a mulher e conhece o contexto, porque fica mais claro, fica mais fácil de explicar. Quando a gente vai perguntando algumas coisas, as respostas já vêm. Sim, teve história de assédio no meu sistema, ou histórico social, né? Então, como eu lido com as histórias de assédio, toda aquela situação do chefe abusivo tá mostrando algo que provavelmente não é algo só seu. Ele é algo do sistema também. Então é uma oportunidade, aquilo que nos revolta, nos tira o chão, é uma oportunidade. Aí num trabalho mais aprofundado a gente entende esse contexto maior. Fran, como eu supero o medo de ter filhos em termos de gestação por conta da experiência negativa vivenciada com a minha mãe? Nanda, quando você resolve internamente essa questão com a sua mãe, você resolve esse conflito, essa tensão, que a gente pode fazer isso dentro do trabalho terapêutico ou com um grupo, às vezes na constelação, fazendo um trabalho individual. Quando você resolve essa tensão, você libera muito desses medos e desses traumas que você tem hoje, que você projeta na gestação. E é legal, Nanda, fazer um trabalho assim, porque às vezes no teu mapa natal traz a necessidade de ter filho. Às vezes não, você compensa de outras formas. Por exemplo, até o momento, isso pode mudar daqui a pouco, amanhã ou depois, eu entendo que os meus projetos, o meu trabalho é o meu filho. É o que eu gero para o mundo, é o que eu disponibilizo para o mundo. Então eu escolho isso até o momento. Eu não tenho necessidade de ter filho físico neste momento. E muitas mulheres trazem isso e se sentem culpadas por não ter filhos, mas quando isso é bem elaborado, a pessoa ela faz o que ela veio para fazer. É isso. Então, se ela trouxe a proposta de criação, ela cria. Se ela trouxe a proposta de realização de outras formas, ela se realiza de outras formas. Mas, pelo que você tá me falando, existe um trauma aí. Então, tem que voltar, olhar para esse trauma, ressignificar ele para que libere aquela tensão e ajuste esse sistema, que pode ser algo que já está sendo repetido, inclusive, Nanda, do sistema familiar, às vezes não é só seu. Não se pode constelar frequentemente, certo? Deve-se esperar um tempo. É possível ressignificar por conta própria insights que a gente tem, tipo falar com a criança ferida e tal? Sim, Luísa! Ó, sobre a constelação familiar, tá? Por que não se deve... tudo é constelação. Porque às vezes eu acabei de incluir essa peça que eu tava excluindo e esse sistema se realinha, se reajusta. Isso é quanticamente, não vai ser assim. Cada sistema tem um tipo de tensão e tal. Então, às vezes, a gente resolve assim, às vezes leva mais um tempo. Então, na nossa angústia de querer resolver tudo de uma vez só, a gente vai criando mais problema do que resolvendo. Essa é a ideia de não constelar sempre. Mas para você ter uma ideia, quando eu fiz a formação de constelação, toda semana eu tava dentro de campo de constelação e a própria formação já eram 6 dias intensos de constelação, autoconstelação, campo e tudo mais. Se você souber administrar isso, você pode constelar. Acabei de constelar, vou constelar de novo. No caso da Mari aconteceu isso. A gente viu uma situação, mas o que tava pegando era uma outra situação, então ela constelou em pouco tempo depois. Mas sim, o que você traz é muito legal. A gente pode fazer o processo
processo interno, sim, gente. Essa questão, por exemplo, de acolher a criança interior, eu fiz internamente, sozinha, integrando tudo que eu tinha acessado, a visão sistêmica, com várias experiências de vidas, né? Porque quem me conhece sabe que eu sou uma buscadora e me proponho a muitas experiências. Então eu cheguei um dia no lugar de sentir a minha criança. E aí eu fiz um processo de dar um lugar para ela, de acolher ela, de olhar para todas as dores que ela tinha vivido até ali. E foi lindo, e depois disso as minhas relações mudaram bastante, impactou de forma bem positiva. Também fiz isso sozinha nos movimentos de relacionamentos. Então fiz um filme, fiz um mergulho dentro de mim, onde eu fui dando lugar para cada pessoa que passou na minha vida, reconhecendo o que aquela pessoa tinha me trazido de aprendizados, na dor ou no amor. Então foi bem importante, porque eu fui me liberando e liberando essas pessoas do meu campo também, dando um lugar de honra por elas ter passado. Dentro do programa do Resgate do Feminino, a gente está fazendo isso o tempo todo. Movimentos sistêmicos que botam as coisas no lugar que eles têm que estar. Fran, e quando o parceiro falece e você não consegue se envolver com outro homem, não tive filhos? Então, a gente tem que dar uma olhadinha o que faz com que você esteja presa naquela relação. Em algum lugar, ele ressignifica um abandono que você pode ter tido, você acha que ele te abandonou, então você tá presa naquela história, né? Quando você não fizer esse movimento de reconhecer, liberar, dar o lugar para essa pessoa e entender que a escolha dela não estar mais aqui, e aí você pode seguir pra sua vida. Gente, a maioria de nós estamos como na vida, assim, ó, olhando pro sistema familiar, querendo salvar todo mundo aqui, ó. Olha a galera que a gente tem que salvar. A gente se acha grandona, não dando lugar que essas pessoas que vieram antes têm. O lugar de honra, o lugar de força, o lugar de dar conta da história que eles fizeram, boa ou ruim. Estou aqui, ó, querendo salvar essa galera toda. Óbvio que eu não tô aqui na vida construindo a minha história com vocês, porque eu tô tentando salvar todo mundo, tô aqui cansada, desesperada, não consigo pensar e nem ter uma ideia pra construir a minha vida. Nem me relacionar, porque eu não tô disponível. Aí quem eu me relaciono aqui é quem também tá preso no sistema. Hoje eu tava falando sobre a questão do medo. O medo, gente, eu olho pro medo com tanto carinho, com tanto amor, porque todo mundo tem medo. O medo é maravilhoso, porque é ele que faz a gente parar, revisar, fazer processos, querer ser melhor. Minha primeira turma de resgate do feminino presencial, eu viajei 12 horas, cheguei com tanta dor de cabeça para fazer o resgate, com dor de cabeça do início ao fim. Eram todos os meses os conflitos e como é que vai ser trazer coisas tão profundas e tudo mais. E foi assim um resgate bem intenso, né? E aí outras pessoas diziam, Fran, vamos fazer um novo resgate, não sei o quê. E o medo de fazer e de passar por tudo aquilo que eu tinha passado no primeiro resgate. De achar que eu não tava bem e que eu não conseguia passar o que eu queria passar. Mas eu disse sim, mesmo com medo. E aí a partir daquela experiência eu sentei, coloquei tudo que eu tinha vivenciado na minha frente, comecei a juntar, escrever, fazer esse trabalho interno profundamente. E aí o segundo resgate do feminino foi incrível, incrível. Tanto que tem um caso, uma experiência, que a mulher falou que não conseguia engravidar e naquele dia ela sentiu que ela engravidou. 9 meses depois veio o resultado, uma menina linda, porque ela entendeu o lugar dela dentro do sistema, ela se colocou, ela deu lugar pro marido dela dentro do sistema, e aí ela se permitiu aquela troca de energia, que a sexualidade, gente, é o encontro mais íntimo de um casal, assim, e a gente tem muitos padrões e muitos tabus, então quando a gente faz esse resgate do feminino, a gente entende esse lugar, né?
E aí imagina se eu tivesse por medo ter dito não pro segundo resgate do feminino, que foi presencial. Hoje eu não estaria aqui fazendo essas turmas online, graças a Deus já passaram centenas, milhares até de mulheres, já passou mais de 1000 mulheres em todo esse projeto, né? Então eu sou muito grata ao meu medo de ter feito eu voltar pra dentro, aprofundar um pouco mais, estruturar um pouco mais a forma de passar esse conteúdo e aí de fato ir melhorando. E aí por terceiro a mesma coisa, o medo fez que eu melhorasse mais e cada vez mais responsabilidade. Gente, quanto mais conhecimento, mais responsabilidade. Por isso que tem gente que se sabota, por isso que tem gente que depois eu faço, depois eu estudo, depois eu me observo, depois eu me conheço. Porque é uma responsabilidade que você tem, mas é para isso que você veio aqui, para você saber dos seus potenciais, para você ter um lugar nesse mundo. Então todos nós pertencemos, por mais que eu ache alguém melhor do que eu, esse mestre tem o lugar dele, eu tenho o meu lugar, você tem o seu lugar, cada um tem o seu lugar de honra, que foi um lugar permitido por todo esse sistema familiar. Ao invés de ficar, eu tenho medo, eu não quero sentir medo, querendo excluir esse medo, eu abraço esse medo e gratidão por você ter me levado para um lugar de aprofundamento, de cautela, de me pesquisar mais, evoluir mais. Então eu abraço e dou um lugar de honra para ele. Fran, tô com ansiedade, tô com depressão. A depressão tá te mostrando coisas, a ansiedade tá te mostrando coisas, tudo tá te mostrando coisas, essa relação abusiva tá te mostrando coisas. Então você vai excluir fazendo de conta que não tá ali, ou você vai integrar. No programa do resgate acontece um movimento incrível, gente. Muitas mulheres, quando são colocadas no grupo, ficam em desespero, porque a gente tá tocando na força feminina, que é algo que dentro do sistema familiar muitas vezes está excluído. Essas mulheres que a vida inteira foram, né, com a energia muito masculina, pais que chegam a dizer, você só tem corpo de mulher, mas você parece menino. Eu fui sempre a masculina, o homem da casa, o homem da família, quem tinha as responsabilidades. Então quando começa a mexer nisso, a pessoa já entra em processo. Eu não quero esse grupo, eu não quero essa energia, eu não quero, porque isso vai me trazer uma pessoa que eu não conheço. Eu vou deixar de ser quem eu sou. Então quando você exclui isso, você se perde de você. Quando você diz, ok, eu vejo todo o meu medo de fazer parte disso, de incluir isso, mas eu dou um lugar e me permito. Tudo que você dá um lugar, ele muda de tamanho. Pânico. Quanto mais eu tenho medo de ter pânico, maior o pânico fica e mais crise eu tenho. Quando eu digo, ok, pânico, vem cá, me mostra o que você veio me ensinar, eu dou um lugar pra ele já diminui de força e de tamanho. Então são várias formas que eu trouxe aqui de você perceber o que você exclui e qual a consequência de excluir. Seja pessoas, seja emoções, seja situações, não importa. Tudo pertence, tudo faz parte da história aqui da Terra. Aqui não é um lugar espiritual que a gente vive só de luz. Aqui é um lugar que a gente lembra que a gente tem luz, mas que a gente tem a dualidade, que é a sombra também. Então, quando a gente integra essa sombra, a gente começa a aliviar todas essas tensões internas e do sistema, do campo, do ambiente onde a gente vive. Por isso que é tão positivo os processos terapêuticos.